Minha indicação de livro é Coisa Séria. São 4,8 estrelas entre 1.322 avaliações. As 48 Leis do Poder é o livro que eu indico para você fazer um bom desenvolvimento pessoal na sua vida. Clique no link aqui abaixo. É o quê? Não, a gente vai te pagar muito bem. Eu lembro que na época ele ofereceu um valor para mim que eu não tinha recebido a minha vida inteira, né? Ganhava muito pouco. Falei, Na hora eu falei, sim, mas como é que funciona? Onde é? Aí eu acabei entrando nesse mundo, conheci essas pessoas, e essas pessoas abriram algumas portas para mim há 16 anos atrás, mais ou menos. Se a gente for pensar porque quando eu comecei com isso, eu já meio que fui chamado para isso. Parecia que a minha vida estava toda configurada para isso. E aí eu entrei e não saí mais. Hoje eu lidero uma escola de alta magia, que é uma sociedade discreta, aqui no Brasil, em vários países, Alemanha, Itália, Espanha, Dinamarca, França, Portugal, em vários lugares, onde nós temos pessoas que estudam isso. Eu ensino esses estudos que eu já faço há mais de 15 anos. E uma forma de entrar para essa escola de alta magia é através de você. É convite. Por você pode levar essa pessoa lá para dentro. Pode. Normalmente todos são alunos de magnetismo que eu conheço, então lá na hora a gente faz as técnicas, eu vejo a energia da pessoa, a gente trabalha com isso e faz o convite, a pessoa aceita ou não. Não é religião, não é doutrina, não é seita. A gente não bebe sangue, não mata animal, não mata virgem, até porque se matar virgem, imagina a dificuldade, né? Para encontrar uma. Então, a gente não existe nada disso, tudo é coisa folclórica. A gente estuda coisas que normalmente não são faladas. Que basicamente a Igreja Católica sabe tudo. A igreja tem conhecimento de todo esse material que vocês têm hoje, cara? Uhum. E como dominação, ela esconde isso da sociedade. Exato. A Igreja Católica é a maior bruxaria que existe. Só que as pessoas... Quando a Igreja Católica, na época da Inquisição, matava todas aquelas mulheres cruelmente, as mulheres não tinham feito nada. Só estavam estudando. Falava, é bruxa. Queimava aquela mulher viva e dizia, só para tu sentir um gostinho do que vai acontecer no inferno. Desde quando esse Deus faria isso com alguém? Se Deus é amor, como é que ele ia queimar alguém? Só que a Igreja Católica matava as pessoas. Isso é história, não é nem nada fechado. Isso é verdade. E ela jogava alguns livros também junto, para queimar. Só que esses livros eram livros vazios. Eram livros qualquer de teosofia, teologia. O verdadeiro livro que aquelas mulheres estudavam, a igreja ficou. E como é que eu sei? Porque eu e vários outros da Irmandade, nós temos acesso aos mesmos livros e temos também na Irmandade pessoas que são alto clérigo na cristandade e na Igreja Católica. E isso está tudo ok. O problema é que o mundo ele é todo desvirtuado, ele é todo fechado. Então, há muitos anos eu cheguei, tanto que meu Instagram eu até falo da Igreja Católica, eu não tenho muito... Eu fiz um vídeo falando da Igreja Católica, não dá mais. Tipo, o vídeo viralizou. Então, tive várias pessoas tentando me matar, né, no sentido que eu estava falando mal da Igreja Católica, mas na verdade eu não estava falando mal, eu estava explicando aquilo que a gente não está acostumado a ver. Esconder uma coisa. O que eu não faço, eu não escondo, eu ensino para as pessoas terem liberdade. A Igreja Católica, ela esconde e ela segura. Na veste do Papa, nós temos vários símbolos alquímicos. Símbolo de alquimia. A alquimia das bruxas. Alquimia de bruxo. Alquimia de feiticeiro. O que esses símbolos estão fazendo nas vestes do Papa? Já que a alquimia da bruxaria e bruxaria do demônio. Por que o padre está usando na roupa símbolos de bruxaria? É porque eles utilizam o dia a dia deles, não? Os ensinamentos que tem aí? Sim, mas não poderia usar, porque afinal de contas as bruxas, elas servem ao demônio. Sim. Então se eles queimaram as bruxas porque elas serviam ao demônio, por que eles estão usando as coisas que elas faziam? Então, são símbolos que fazem eles pegar as pessoas para eles. São símbolos de proteção, símbolos de força em massa. Então você acaba dominando. Símbolos de dominação. Isso, eu consigo dominar as pessoas. De forma inconsciente. Exatamente. Só que a minha missão e meu propósito não é dominar, é tirar as pessoas da Matrix. Mas você acha que só eu acredito que só o alto clero dentro da igreja que sabe disso daí.
Ou você acha que a igreja como um todo sabe de todos esses detalhes? Não. A igreja, ela entende muito de hipnose, ela sabe, eles estudam. Eu ensinei muito padre e pastor aqui do Brasil, principalmente os que estão na televisão. Principalmente na Record. Sério? Então por que eles tiveram aula comigo se tudo é o Espírito Santo? Não tinha necessidade. Não, né? é só o Espírito Santo descer e pronto. Porque não é tudo o Espírito Santo, né? Sim. A gente é enganado o tempo todo e a gente aceita porque é mais gostoso aceitar. E a gente pegar, ligar a televisão, ver o Netflix, comer, pedir um hambúrguer e seguir a vida. Eu não quero isso pra mim, decidi isso, por isso que nesses anos todos eu fico divulgando a verdade e ensino pra milhares de pessoas tantas coisas. As pessoas têm libertação. Deus não tá na igreja, Deus tá aqui, agora. E Deus não pode estar num local. Deus tem que estar em todos os locais. Dentro de cada um de Isso. nós. Vou voltar pro hotel onde eu tô. Então Deus não tá. Então eu faço o quê? Eu durmo numa igreja hoje? Bom, tem que dormir numa igreja, porque eu quero dormir perto de Deus, estou preocupado em voltar. Não, Deus está o tempo todo com a gente, contanto que a gente saiba chegar a Ele. E para se chegar a Ele, não tem que pagar terreno no céu, porque nem existe isso. E eu não tenho que ter medo de Deus. Se eu fizer besteira, eu vou pro inferno. Um inferno que nem existe. Nem tá na Bíblia, inferno. Aí as pessoas... Você tem que estudar mais a Bíblia. Eu li 7 vezes a Bíblia. Você tem que estudar mais a Bíblia, o inferno tá lá. Não, meu querido. Você tem que aprender a ler a Bíblia na leitura original. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. E não foi a Bíblia que escreveu. Pessoas escreveram vários fragmentos que se juntou e virou a Bíblia. Sim. A verdadeira escrita da Bíblia em hebraico, aramaico, não é exatamente a Bíblia que a gente lê. Eles Ela mudaram. foi modificada. Foi modificado, mas eu quero que bote o real. Aí você fala, como é que sabe o real? Tem um site que tem lá a tradução da Bíblia, hebraica, grega e aramaica. Só que será que você tem interesse de fazer isso? Não. Aí eu vou lá, tenho interesse e explico para as pessoas. Olha, dá uma olhada aí. Mas será que essa ainda é a realidade? Porque a gente ainda tem uma percepção de período, né? Aquele período era outro, totalmente diferente de hoje. A gente trazer aquelas escritas lá de trás para hoje, que Já são é uma tempos adaptação. diferentes, já é uma adaptação. Né? Realidades diferentes. Mas eu digo no sentido de, por exemplo, se você tem um texto que diz o nome do princípio do mundo, que seria Deus, que é um tetagrama, YHWH, está na Bíblia original. Em Salmos 83:18, diz assim, na Bíblia que a gente lê hoje. Pode ser qualquer Bíblia, evangélica, católica, tanto faz. Está assim, ó. Para que todos saibam que tu, cujo nome és Senhor. Para que todos saibam que tu, cujo nome és o Altíssimo. Não está escrito isso. Então, escreva o que está lá. E o que está lá é, para que todos saibam que tu, cujo nome é YHWH. Como esse nome só tem consoante e não tem vogal, não dá para pronunciar. Então coloca Senhor aí, não é Senhor. YHWH significa Yod, He, Vav, He, em hebraico. Já ouviram falar essa expressão? Não. Muita gente tatua isso. Yod, He, Vav, He. Isso, Yod, He, Vav, He. E o que significa essa expressão? Significa o nome de Deus. Então, por que não está escrito assim? Ó, para que todos saibam que tu, cujo nome és Yod, He, Vav, He. Por que botaram Senhor? Porque sabe que Senhor, a gente abaixa a cabeça. Mas se você pronunciar Yod, He, Vav, He, tem muita força. Nu. Então é mais fácil, eu sei a verdade, você não, muda aí, bota Senhor aí pra galera não ter essa vibração, essa frequência da vida não. Deixa pra gente. Aí chega o padre lá na igreja, Yod, He, Vav, He. As pessoas não sabem o que ele tá falando, mas eu sei. Ele tá falando que tá na Bíblia original, só que ele não ensina pra ninguém. E por que ele não ensina pra ninguém? Porque quando ele fala isso, ele domina o cérebro. A nossa sinapse cerebral, ela fica meio tipo zumbi. Tem palavras que você fala que... Tem palavras que são arquétipos de muitos anos atrás, de milênios. O nosso início da humanidade provavelmente foi em hebraico. A língua original lá que todo mundo falava antigamente. Então, quando você pronuncia uma coisa em hebraico com uma força que foi falada por milênios e milênios e milênios, nossa, a gente traz isso no nosso DNA, nossa memória genética. Dá uma sensação estranha, tipo um déjà vu, sabe?